E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem falou é o Gustavo Lopes, bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de análise de redação novamente aí para vocês. Dessa vez mais uma redação do João Vitor Meirelles e a gente vai ler sobre a necessidade de valorização e proteção da cultura na sociedade brasileira. Então bora ver aqui o que foi que ele nos colocou. Na atual conjuntura brasileira, a necessidade de valorização e proteção da cultura confere-se como essencial no que tange à formação de uma sociedade pautada pelo respeito e pela alteridade. Ok, uma introdução direta aí do tema. Todavia, a contra-argumentação aí, a tese, esse reconhecimento infelizmente é parcial, ou seja, não é pleno, prejudicando a efetividade dos princípios descritos. Dessa forma, então, o cenário adverso traz uma consequência danosa. Então, vamos focar aqui em consequência danosa, que fomentam a atuação mais contundente do poder público e das ONGs, visando a alteração desse panorama retrógrado. Então, bora ver aí como ele descreve a importância, da valorização e por que ela é parcial no país. Em primeira análise, a matriz étnica nacional, formada principalmente por influências portuguesas, africanas e indígenas, é rica e diversa, tendo em vista a convivência de valores, conhecimentos e realizações desses grupos na constituição societária do país. Ok. Contudo, na contemporaneidade, a violência simbólica, ou seja, a construção de uma legitimidade impositiva por muitas pessoas, termo do sociólogo Pierre Bourdieu, converte essa multiculturalidade, olha a palavra bonita, né? Em parâmetros de sobreposição. Por exemplo, o ritmo do funk é desvalorizado e muitas vezes tido como inferior à música clássica em face de sua associação à população periférica, dotada de pouca representatividade social e, sobretudo, por uma imagem... Deixa eu só ver aqui. Dotada de pouca e dotada por uma imagem? Será que foi isso que ele quis dizer? Enfim, e sobretudo porque esta vírgula aqui não é necessária, essa vírgula antes do i, se for este o caso. Não, tudo bem. Dotada de pouca representatividade, ele está continuando. E sobretudo por uma imagem estereotipada sobre essa parcela no tocante à marginalidade. Sendo assim, esse entendimento reforça uma análise hierárquica, preconceituosa e reducionista ao depreciar essa manifestação e sua relevância para a construção sociocultural brasileira. Bom, aqui ele está falando sobre o funk como cultura, né? Então, ele está falando que as pessoas muitas vezes não valorizam o funk como uma cultura, assim como outras culturas um pouco mais antigas, né? Um pouco mais consagradas. Bom, essa visão aí, ela ocorre realmente porque o funk, né, tem essa visão, como ele falou aqui, de que é inferior devido às pessoas, né, que são consideradas também inferiores e tudo mais. Beleza, uma boa argumentação, não vejo problema nenhum aqui. Por conseguinte, agora veja o seguinte, quando a gente fala de valorização e proteção da cultura, muitas vezes a gente pensa realmente nessa cultura mais antiga, entendeu? Nessas representatividades mais antigas do país. Nem sempre a gente pensa, em algo tão novo quanto o funk, porque o funk realmente é algo muito novo, é uma música nova, né? Não assim, em comparação a clássicas, que foi o que ele colocou aqui, né? Quando eu falo nova, assim, que se popularizou mais agora, recentemente, entendeu? Então, tem toda essa questão, ele decidiu trazer algo mais moderno, não vi problema nenhum. Por conseguinte, apesar do artigo 215 da Constituição Federal garantir, aqui eu tenho um problema, tá? Porque apesar de o artigo, porque aqui tá atuando como sujeito, o artigo, né, garantir, olha aqui o verbo no infinitivo depois, as prerrogativas culturais, tais como a sua expressão, observa-se, as expressões culturais, né, observa-se um prejuízo no que diz respeito ao aspecto supracitado. Só uma observação, essas palavras supracitadas, não sei o que, eu não recomendo vocês colocarem, basta citado ou então usar algum pronome
demonstrativo para retomar o que veio anteriormente, já tá ótimo, tá bom? Porque supracitado é um pouco exagerado. Nessa perspectiva, o enaltecimento étnico, alicerçado pelo fator socioeconômico, no contexto brasileiro, valida uma noção de superioridade pelas classes mais abastadas, de modo que suas particularidades são mais reconhecidas. Destaque, enquanto a cultura for vista como um pódio, a heterogeneidade será restringida, dificultando a ação protetiva e a consolidação Não, é consideração da importância das expressões de todos os setores sociais. Beleza, o que foi que ele falou? Ele retomou a questão do enaltecimento, né, de culturas que são vistas como mais ricas, entendeu? Que são apreciadas pela população mais rica, mais endinheirada, diretamente falando. Então, realmente esse é um problema, tá? Porque algumas culturas mais humildes, né, vindo de pessoas mais humildes, realmente não são tão enaltecidas no país quanto outras culturas. Claro que isso é um preconceito que leva muito tempo para ser quebrado, mas que é fato, que ocorre, entendeu? Então, tudo certo aqui em relação à argumentação. Interessante que ele citou o exemplo do funk e trouxe isso, né, como um prejuízo atual, né, como algo que é representado atualmente, né, as pessoas valorizam mesmo culturas que são vistas, né, como mais ricas, até financeiramente falando. Principalmente financeiramente falando, né, que foi essa a argumentação dele. Portanto, cabe ao governo federal introduzir um projeto socioeducativo por meio de campanhas, as quais evidenciam a relação equânime entre as atividades culturais na sociedade, com o objetivo de fortalecer e exaltar a diversidade de particularidades. Ok, então a gente tem aqui, marcando para vocês, o governo que vai introduzir um projeto socioeducativo por meio de campanhas e aqui as quais evidenciem a relação equânime, um detalhamento entre as atividades culturais, com o objetivo de fortalecer e exaltar a diversidade de particularidades. Diversidade de particularidades é algo meio, eu diria, estranho, tá? Mas tudo bem. Eu entendi o que ele falou, que existem muitas individualidades. Ok? Ok. A obra é obra, a cultura é cultura. Ademais, as ONGs. Então, aqui a gente perceba que ele fala aqui no início que vai ter uma ação do poder público, né? E o governo ali faz parte do poder. E aí depois ele vem para as ONGs, que foi a outra coisa que ele falou. Ademais, as ONGs devem mostrar a prejudicialidade desse critério inferiorizante. Logo, espera-se mitigar a atuação da violência simbólica e sua categorização cultural, a fim de reforçar o ato protetivo e enaltecer o convívio multiétnico previsto na Carta Magna brasileira, né? Porque ele citou aqui o artigo 215. Ok, da Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna. Ok, muito bem, gente. Aqui nós temos um texto muito bem feito pelo João Vitor Meirelles. Eu só encontrei um desvio da norma padrão aqui nesse texto, não sei se vocês encontrarão outro, mas é um texto muito bem escrito, é dissertativo, argumentativo, a argumentação é muito consistente, ele me convence realmente do ponto de vista, ele me convence e me dá um exemplo de que existe mesmo esse preconceito que dificulta a proteção cultural geral, entendeu? E dificulta logo a valorização das culturas de uma maneira geral. Então ele fala e traz o exemplo do funk, que é o repertório que ele usa, além do filósofo, do sociólogo e tudo mais, com o termo da violência simbólica e além da Constituição. Então são repertórios mais do que suficientes ali para confirmar o ponto de vista dele, que é muito claro, é muito preciso, tem lógica entre os parágrafos, argumentativamente falando e também coesivamente falando. Ele utiliza, né, diversos conectores para dar continuidade, né, ao pensamento dele. Ele usa aí o por conseguinte, que eu estou marcando para vocês, e para concluir o pensamento ele usa o portanto, então perfeita, e a competência 4. E a competência 5 também é satisfeita,
tá? Porque eu tenho todos os elementos aí na primeira intervenção, como eu mostrei para vocês. Gente, esse texto do Meirelles é um texto de acordo com os critérios do Enem. Nota 1000, tá? Então eu vou deixar aqui que é um texto nota 1000. E foi este o texto. Se você gostou, não esquece de deixar o like, compartilhar para os seus amigos, se inscrever no meu canal, assistir os meus outros vídeos de redação aqui que eu tenho playlist sobre tudo de redação praticamente. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.